Oiê, voltei pra gente conversar mais um pouquinho sobre algumas coisas que vem rolando na minha cabeça essa semana. Fiz até mais umas enquetes aqui no Instagram. E acho que nesse vídeo eu vou trazer mais perguntas e provocações do que respostas, porque eu mesmo talvez não tenha. Eu quero começar perguntando pra vocês quais são os grandes filmes do cinema, né? Quais são as obras que ganharam o Oscar, os filmes favoritos das pessoas, né? O seu pintor favorito, o seu livro favorito, qual é a sua obra de arte favorita, né? E por que que você gosta dela? Então, para a gente ficar um pouquinho mais específico, por exemplo, quando você está lendo um livro de ficção que não tem um personagem definido e que não tem muita descrição de como é essa personagem, como que você imagina ela? Que cor tem essa personagem quando você está imaginando? Eu acho que a maioria dos filmes que eu gosto e que eu me identifico e os livros que eu leio, eu imagino pessoas brancas e eu acho que o conteúdo que eu consumo é feito para pessoas brancas, né? É feito para homens brancos, principalmente. Eu acho que esse foi o establishment do mercado por muito tempo. Imagina como é difícil você, por conta da sua cor de pele, não ser vista na arte, né? Você não ser representado na tela, na grande, na pequena, na publicidade, você não aparecer nas histórias que a gente consome, como isso afeta uma pessoa e uma sociedade quando as pessoas negras que estão na tela são representadas de forma estereotipadas ou quando não são representadas de forma estereotipadas, elas causam uma grande polêmica, né? Quando, por exemplo, teve os filmes de super-heróis e negros e quando, por exemplo, uma personagem que é branca no filme, mas apareceu negra na peça e aí rolou uma grande polêmica em cima disso. E pensar principalmente qual é o impacto da arte que a gente consome na arte que a gente faz e no que a gente faz na vida. Então esse vídeo é para os meus amigos brancos. Eu acho legal a gente pensar que o racismo ele é um problema dos brancos e que oprime os negros e outras raças. Então eu sei que é uma questão histórica, eu sei que é uma questão social, mas é também uma questão pessoal, né? Nós brancos somos os responsáveis historicamente pelo racismo e estamos ocupando lugares que os negros não podem ocupar por conta disso. Eu sei que é frustrante repensar seus privilégios e pensar, porra, Iron, mas eu sou branco, mas eu ralei muito pra chegar onde eu tô hoje. Eu sei disso, mas pensa que você já não teve esse atraso só por conta da cor da sua pele. E eu acho que é principalmente legal pensar que a gente vive numa bolha, né? Nós, artistas brancos, tendemos a viver numa bolha de conteúdo, de informação tão grande que a gente acha que a gente entrou em contato com quase tudo. Então acho que essa questão de estar mais em contato com os conteúdos e a gente acha que talvez só compartilhar, só mandar um post é o suficiente, porque a gente tem medo de se expor, a gente tem medo de ser cancelado, a gente tem medo de ser criticado, de fazer coisas erradas, de mostrar nossa vulnerabilidade. Porque é um espaço difícil mesmo, é um espaço de botar a cara a tapa. Eu acho que, na verdade, a gente já se acha não preconceituoso, né? A maioria das pessoas que eu conheço não se dizem racistas, não acham que são racistas. Mas, de fato, quanto você pensar que você não é preconceituoso te faz uma pessoa não preconceituosa? Será que, por exemplo, as nossas ações não reforçam o preconceito que a gente acha que a gente não tem? Se for pensar em termos de comunicação, o que a gente está pensando, que é não sou racista, não vejo cor, para mim todo mundo é igual, mas as ações que a gente está fazendo é igual a uma ação, uma reflexão não racista? Então acho que a gente tem que olhar para os nossos privilégios e entender que por sermos brancos estamos num lugar que as pessoas negras dificilmente vão estar. E a gente precisa fazer alguma coisa com esse privilégio. E eu fiquei pensando o que efetivamente a gente faz e pode fazer contra esse racismo que é estrutural e pessoal e social. Né? Então eu comecei a pensar, por exemplo, a minha família toda é branca, meus amigos todos são brancos, as pessoas que eu trabalho são 90% brancas, meus clientes são brancos, o que eu consumo na internet é quase tudo relacionado a isso, e eu acho que a arte também envolve, né? E entra nesse pacote. Então, o que a arte que eu consumo diz sobre a arte que eu faço? Né? E eu comecei a me questionar isso. Então, por exemplo, nas histórias que eu criei, quantas histórias eu criei para protagonistas negros? Quantos personagens negros tem nas minhas histórias? Né? Quantas pessoas negras eu consegui colocar nos vídeos dos clientes que eu atendo? Quantas vezes eu sequer pensei nisso? Quantas vezes eu fui sugerir isso para os clientes, entrar nessa discussão que é uma discussão sensível, né? Eu acho que tudo que a gente produz é um reflexo do que a gente consome, como eu falei no vídeo anterior, da bagagem que a gente carrega. Eu, por exemplo, eu frequento espaços de branquitude, né? Minha família, meus amigos são brancos, o que eu consumo na TV é feito de pessoas brancas, com pessoas brancas, para pessoas brancas. Então, se a gente for pensar nessa questão que a gente fala muito da periferia, a periferia não é só monetária e social, é uma periferia cultural também, porque a arte é sim um lugar de privilégio e é sim um lugar de privilégio histórico, monetário, social. E tudo que a cultura produz reforça esse sistema.
E aí eu fiquei pensando muito, qual é o meu papel como ser humano? Eu, Airo, dono de uma produtora, o que eu posso fazer? Eu, Airo, artista, qual é o meu papel? Qual é o meu papel como artista branco nessa sociedade? Né? Então, começar a pensar quais histórias que eu conto, como eu conto essas histórias. O protagonista dessa história que eu tenho é negro? Não é negro? Os personagens são negros? E se são negros, eles estão numa posição que reforça de alguma forma, nem que seja subliminar um racismo, né? Ou algum outro tipo de preconceito? E claro que a gente não pode deixar de pensar em como fazer isso sem roubar o protagonismo e o lugar de fala deles, né? Então, a gente sabe que, em termos numéricos, são muito menos pessoas negras fazendo conteúdo de arte. Muito menos diretores e diretoras, muito menos roteiristas, muito menos equipe negra. Então, a gente tem que trazer essas pessoas pra gente jogar junto, mas não só isso, a gente precisa deixar essas pessoas contarem essas histórias, a gente precisa consumir essas histórias. Eu entendo que mudanças que a gente quer na sociedade demoram muito tempo para acontecer e às vezes demoram gerações, né? Conversando com pessoas mais velhas, você pensa nisso, você vê isso, que às vezes as coisas não vão mudar agora. Mas se elas não vão mudar agora, elas precisam começar de algum lugar, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de criar obras audiovisuais, as coisas não são rápidas, né? Eu vou fazer um filme, vai demorar uns 2, 3 anos até esse filme sair. Eu vou fazer uma série, vai demorar, sei lá, 1 ano para ela estar no ar. Então, eu preciso pensar, por exemplo, daqui 2 anos, quais as histórias que vão ser consumidas? Quais as histórias que eu quero contar que vai ajudar a sociedade a chegar num lugar? Então, nós como artistas temos a responsabilidade de expor histórias que vão ajudar a gente a mudar a sociedade da forma como a gente quer. Né? Tudo que a gente tem hoje é cultural, né? Tudo que a gente consome hoje é no streaming, é na internet, é na TV aberta. Então eu acho legal pensar que se a gente acha que a arte muda o mundo e a gente vai fazer arte, talvez a gente tenha que mudar a nossa arte. E a gente só vai fazer isso consumindo conteúdos diferentes, conteúdos com outras narrativas e outras histórias, para carregar a nossa bagagem cultural com mais coisas diferentes, com mais diversidade, com mais representatividade. E eu tô falando isso porque, assim como eu falei lá em cima nos filmes, talvez você se relacione e se identifique um pouco mais com esse vídeo, porque eu sou branco. Então acho que é importante a gente repensar, como brancos, o nosso papel no racismo. Beleza? Me fala aqui embaixo o que você acha, o que você concorda, o que você não discorda, vamos conversar, tá bom? Tchau!